Acompanhar agora, já volto contigo, a ministra Simone Tebet falando também, daqui a pouco voltamos. Agora voltados para a mulher. Portanto, o anúncio tem que ser dele, nós não podemos quebrar essa hierarquia, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, assim, fazer aqui uma declaração pública de agradecimento ao presidente Lula. E não faço como ministra, mas faço como ex-candidata à presidência da República. Acho que é muito importante para todas nós, mulheres brasileiras, o evento que vai acontecer hoje. Pela primeira vez, um presidente masculino com alma feminina, portanto, um presidente homem com alma feminina, encampa uma luta de décadas das mulheres brasileiras. A CLT já estabelece há 80 anos que homens e mulheres têm que receber iguais salários, exercendo as mesmas funções, tendo o mesmo currículo e a mesma capacidade. Na Constituição de 88, a bancada feminina colocou pela primeira vez a palavra homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Em 2017, na reforma trabalhista, nós demos um pequeno passo, mas ele foi absolutamente insuficiente. Aliás, teve um processo inverso, porque estimulou muitos a falar, eu não vou pagar para ver, porque a multa ficou tão irrisória, tão pequena para quem descumpre essa regra constitucional, que é de até R$5.000 de multa, que muitas vezes o empregador resolve não pagar a igualdade de salários entre homens e mulheres e, se for condenado na justiça, depois ele paga essa multa irrisória. Este foi um compromisso meu de campanha, eu bati nessa questão a todo tempo, nos debates. E no segundo turno, quando fui apoiar o presidente Lula, foi o primeiro pedido que fiz a ele. Para minha surpresa, o presidente não só se comprometeu a assumir esse compromisso como presidente eleito, mas já na campanha do segundo turno incorporou para si esse projeto, a ponto, e isso é importante também dizer, a ponto de no dia da sua vitória, naquele mar de gente na Paulista, ter falado que é um projeto prioritário do governo dele. E hoje, não temos nem 100 dias de governo, o presidente Lula assina, talvez como seu principal projeto, entrega como presente para a sociedade brasileira, porque quem ganha somos todos nós, homens e mulheres, um projeto que vai garantir agora de forma definitiva, né? Porque vai doer no bolso, uma multa compatível com a injustiça dessa realidade, garantindo, entre outras coisas, todos os elementos necessários para fazer essa lei, se aprovada pelo Congresso Nacional, se tornar efetiva. A senhora, como senadora, também, como acredita que vai ter... Acompanhando Simone Tebet, ministra do Planejamento. Chega aqui, essa é uma casa plural, a bancada feminina vai se encarregar, conheço todas, né, senadoras e deputadas, vai se encarregar de estar conversando com os líderes. Eu tenho certeza que este vai ser um projeto do Congresso Nacional. Aqui não serão homens ou mulheres, serão homens e mulheres juntos para sanar essa injustiça social. E eu ouso dizer que, se aprovado pelo Congresso Nacional, ainda que com as alterações que provavelmente acontecerão, porque é assim que funciona a democracia, nós poderemos estar saindo à frente da maioria dos países do mundo, porque, lamentavelmente, esse é um desafio mundial que nós temos que enfrentar. No orçamento, ministra, alguma prioridade para as mulheres? Este é o ano do PPA, é o ano do pensar, planejar e projetar o futuro. Não é o futuro distante, é o futuro para começar a partir de 2024. O PPA é uma lei que, aprovada pelo Congresso, ela tem que ser aprovada esse ano, vale a partir de 2024. O que é importante dizer? De 2 anos para cá, nós temos chamado Orçamento da Mulher. O Orçamento da Mulher é um relatório que o meu ministério, que o Ministério do Planejamento tem que entregar para o Congresso Nacional. Nós temos um prazo curto, nós tivemos que fazer um relatório, ainda que não o ideal, mas fizemos o possível. Neste primeiro mês, entregamos para o Congresso Nacional. Olha a importância de medidas como esta. Ali ficou claro. Sabe qual é o orçamento que nós temos voltados para as mulheres brasileiras, no chamado orçamento ampliado? 327 bilhões de reais. Todo mundo vai falar assim, nossa, é muito dinheiro. Mas quando você destrincha o que é isso, incluíram a educação dos nossos filhos como um orçamento para a mulher. Incluíram BPC, que o homem também recebe, como orçamento da mulher. Incluíram Bolsa Família como orçamento da mulher. Bolsa Família, o próprio nome diz, é para a família brasileira. E quando você destrincha e detalha o orçamento público brasileiro, apenas 0,1% é voltado para políticas públicas específicas para a mulher. A ponto de, em 2015, nós termos tido mais ou menos 86 milhões de reais para violência contra a mulher, e o ano passado apenas executados mínimos ínfimos 830 mil reais para combater a violência contra a mulher. Então o PPA, o planejamento, vem para
aprovar projetos que possam aniquilar, acabar com essa injustiça. Ou seja, mostrar para a sociedade a injustiça e aí, obviamente, um trabalho com o Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional que aprova o orçamento para que nós tenhamos mais recursos específicos para políticas públicas voltadas para a mulher, para o empreendedorismo, para a qualificação delas no mercado de trabalho, para a violência, para combate à violência doméstica, a violência política, a violência no mercado de trabalho e assim por diante. Senadora, sobre o nosso arcabouço. Estamos acompanhando então a ex-senadora Simone Tebet, ministra do Planejamento, lá o Bruno Pinheiro captando no Salão Azul ali do Senado, uma sessão solene que aconteceu, portanto, há pouco. Quero ouvir o Diogo Schelp, porque o Schelp falava justamente dessa posição do governo como indutor diante desse cenário que vivemos aí, trouxemos a questão da violência, a questão do emprego, né, Schelp? Então, a ex-senadora e agora ministra Simone Tebet, então, trazendo aí essa questão que envolve aquilo que você falava também do Estado como indutor dessas políticas, Schelp. Exatamente, né? Ela falou, por exemplo, sobre o investimento, né? O dinheiro que foi gasto em medidas contra a violência contra a mulher, que são recursos bastante baixos, e o que eu estava dizendo é que, por exemplo, no caso do transporte público, né, que tem muitos problemas em relação a assédio sexual, por exemplo. Alguns anos atrás, na década de 90, começou uma experiência, por exemplo, em trens em São Paulo, de criar um vagão exclusivo feminino, um vagão exclusivo para mulheres, mas havia muitos problemas nisso, inclusive pelo fato de que havia lotação nos trens, um vagão não era, obviamente, suficiente para todas as mulheres, além de todas as questões constitucionais que isso envolvia. Enfim, na prática, não evitava, não impedia. No entanto, o exemplo que foi dado na reportagem anterior, né, sobre o acolhimento que mulheres recebem por funcionários do metrô, quando sofrem algum tipo de assédio desse tipo, mostra a importância da ação do Estado ou da ação das autoridades ou das empresas, né, concessionárias, que é basicamente o treinamento. Quando o poder público, os servidores públicos ou as pessoas que desempenham, né, o trabalho em empresas privadas que prestam serviço público, o treinamento é essencial. O treinamento acaba sendo o ponto fundamental entre o sucesso ou o insucesso no atendimento às mulheres que sofrem esse tipo de violência. E daí a importância de justamente aumentar essa participação, aumentar esse investimento do poder público nesse tipo de ação.